Bíblia nos fala sobre dores de parto. O que aprendemos sobre esta profecia bíblica? E aí, tudo bem com você, amigo, irmão e famílias? Se você já leu a Bíblia, provavelmente já se deparou com a expressão dores de parto. Mas sabe o que é esta expressão e qual o significado nas Escrituras? Neste artigo, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre as dores de parto e o que podemos aprender com esta profecia. Então pegue a sua Bíblia Sagrada neste momento e vamos juntos descobrir mais sobre esta fascinante história narrada nas Escrituras, cujo tema dores de parto. Dores de parto na Bíblia, a doutrina sobre as dores de parto é fundamental para a compreensão das profecias. As profecias bíblicas, ela aparece no livro de Jeremias, o capítulo de número 30 e o versículo 31, onde o profeta fala sobre a tribulação, o ódio das nações por Israel, e assim também a nova aliança e o cuidado contínuo de Deus pelo povo judeu. Em seu discurso no Monte das Oliveiras, Jesus, em Mateus 24, 25, fala sobre as dores de parto e também os eventos da grande tribulação. Segue-se o apóstolo Paulo também menciona as dores de parto e o dia do Senhor na sua carta de 1 Tessalonicenses, ensinando que a igreja não passará por este terrível período em que acontecerá. O que Jeremias fala sobre isso? Em Jeremias capítulo 30, versículo 6, o profeta descreve da seguinte forma: Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está para dar à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Preste atenção nesta palavra do profeta Jeremias. Jeremias visualiza o futuro em que os homens gemerão e sofrerão como as mulheres em trabalhos de parto. Sendo assim, isto acontecerá quando Deus restaurar as fortunas de todos os judeus durante 7 anos de tribulação, em um período de temor, mas não de paz. Apesar de muitos judeus perecerem durante este período, a nação como um todo terá oportunidade de salvação e livramento deste tempo de sofrimento. Essas coisas acontecerão naquele dia, o dia do Senhor que está por vir. Ao final das dores de parto, o Senhor restaurará a sorte da tenda de Jacó e terá compaixão de suas moradas. O castigo cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Jeremias explica que o período só terminará quando Deus tiver cumprido todos os seus desígnios e as suas profecias para este povo. No fim dos dias, quando o rei, ou melhor dizendo, no final dos dias, quando o rei, no milênio tiver início, os judeus gritarão para subir a Sião ao Senhor seu Deus. Assim os judeus dispersos também clamarão pela salvação, e as nações ouvirão que o Senhor reinará e guardará Israel como um pastor cuida do seu rebanho. Louvado seja a Deus. Assim, no Monte das Oliveiras, na Bíblia, no discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, nesse discurso, Jesus
No Monte das Oliveiras, ele está falando sobre eventos futuros que levarão a sua segunda vinda ao fim dos tempos. Ele está citando aquilo que Jeremias disse no capítulo 30 para descrever a tribulação que virá sobre o mundo, que será um tempo de angústia para todos os habitantes da terra. Muito bem. Jesus menciona fomes, terremotos e nações se levantarão umas contra as outras, como sinais que indicam que este período está se aproximando. Ele também adverte seus discípulos a perseverarem e permanecerem fiéis até o fim, para que possa se salvarem. Jesus descreve a grande tribulação em Mateus 24, versículo 2, com o tempo de sofrimento e angústia sem precedente na história da humanidade. Embora alguns interpretam que a grande tribulação se refere apenas à segunda metade do período de 7 anos, que eles acreditam ser descrito no livro de Apocalipse. Porém, Jeremias aparece a estar descrevendo toda a duração deste período do terror mundial em que está para sobrevir. Independentemente de como se interpreta a duração da tribulação, e a mensagem principal de Jesus é que seus seguidores devem permanecer fiéis e confiantes em meio a este período difícil que vai chegar, e que a sua vinda será o fim de todo sofrimento e de toda dor na face da terra. Paulo, servo de Deus, e aos Tessalonicenses, Paulo está assegurando aos Tessalonicenses que, como crentes em Jesus Cristo, eles não sofrerão as dores de parto que virão sobre o mundo. Ímpios no dia do Senhor, sim, sofrerão as dores de parto. Ele enfatiza que Deus destinou para alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Sendo assim, amados irmãos, isto significa que eles foram salvos da culpa do pecado e da morte, por Cristo Jesus, o nosso Salvador, vindo a capacidade de vencer o pecado pelo Espírito Santo, que habita neles, e salvo da ira que virá sobre o mundo dos ímpios. Paulo exorta seus leitores a consolar e a edificar uns aos outros, tendo em vista esta mensagem da esperança da glória de Deus. A referência de Paulo às dores de parto pode ser uma alusão à profecia de Jeremias, que descreve um tempo de angústia para todo o povo de Jacó. Assim, Jesus também usou a metáfora das dores de parto em seu discurso no Monte das Oliveiras para descrever a tribulação que virá sobre o mundo. Louvado seja Deus. Paulo enfatiza que, embora os crentes possam passar por meio de tribulações neste mundo, eles têm a esperança da salvação e não precisam temer a ira da destruição que virão sobre os ímpios. Dores de parto, para os ímpios, de acordo com o texto, a tribulação e a ira descrita pelos profetas bíblicos, incluindo Jesus e Paulo, são para os ímpios e não para a igreja, que subirá no arrebatamento e escapará dos horrores deste período feroz que está por vir. Quem faz promessas de livramento das dores de parto é o próprio Deus, o Senhor, sem precondições, e nenhum crente pertencente ao corpo de Cristo ficará para suportar a ira do grande Deus no grande dia do Senhor. Portanto, a ideia de santificação ou arrebatamento parcial não aparece nesse contexto, o que a Bíblia nos ensina. Veremos o que podemos aprender sobre dores de parto na Bíblia. O que podemos aprender sobre as dores de parto na Bíblia é o seguinte: na Bíblia, dores de parto são usados como uma metáfora para descrever os eventos que acontecem, antecederão e antecedem a volta do Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo, e a consumação do final dos tempos. Jesus e Paulo, eles utilizam essa metáfora para descrever o período da tribulação que acontecerá sobre a vinda de Cristo. De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia,
Este período de tribulação será caracterizado por guerras, fomes, terremotos, perseguições, e os cristãos e outras calamidades. Será um período de grande sofrimento e aflição, mas também será um tempo de julgamento divino sobre a vida da humanidade ímpia. Louvado seja Deus. A Bíblia encoraja estes cristãos a não temerem este evento, mas sim a permanecerem firmes na fé, firmes na esperança e na confiança em Deus para a sua proteção e livramento. A promessa de livramento das dores de parto, ela é feita sem qualquer precondição, e Deus, conforme a sua própria vontade, decretou que nós escaparemos do derramar da sua ira sobre a face desta terra. Em geral, a metáfora das dores de parto nos ensina que, embora o mundo esteja enfrentando grande tribulação, nós, os crentes em Cristo, estaremos a seguro. A volta de Cristo é certa, devemos permanecer confiantes na sua promessa e esperando esperançosamente na sua salvação. Que Deus abençoe a nossa vida, que nós juntos possamos estarmos na esperança da glória de Deus, sempre esperando e sabendo que o Senhor Deus, em qualquer circunstância, Ele está ao nosso lado quando permanecemos fiéis, e nos guardará e nos livrará de tudo aquilo que está por vir no fim dos tempos.